tenho certeza que quando a gente faz em parceria, Deus, Ele faz mais. Você pode se assentar um segundo. Aleluia. Deus, Ele é bom. O título, melhor dizendo, da mensagem de hoje é um toque do céu. Um toque do céu. Eu vou ler um texto aqui que se encontra no livro do profeta Daniel. No capítulo 8, o verso 18, diz assim. Daniel 8, 18. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. E ele me tocou e me fez estar em pé. Glória a Deus. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Quando nós começamos a ler o livro do profeta Daniel, a gente vê um homem, um menino, que tinha tudo para ser um jovem revoltado. Pense comigo. Esse menino, ele tinha um futuro glorioso. Ele era da linhagem real, ele vivia no palácio, ele era um dos nobres. Porém, um dia chega o pessoal da Babilônia, os inimigos deles, matam seus pais, tiram ele da sua casa, levam ele como escravo para a Babilônia, o afasta dos seus amigos, talvez tentaram matar os seus sonhos, pode sim nos tirar a família, pode nos tirar os amigos, pode até tentar roubar os nossos sonhos, pode nos tirar do local onde a gente está, mas não podem roubar a nossa fé, não podem nos roubar a presença de Deus quando eu decido buscar a um Deus vivo, aleluia. Um homem, uma mulher que se propõe a buscar a Deus, pode acontecer tudo na sua vida, pode tirar até o prazer de viver, mas não podem tirar o prazer de andar com Deus, aleluia. Quando eu vejo Daniel, um homem exemplar, e ele começa a se sobressair na Babilônia, aleluia. Um homem que não era da Babilônia, ele estava na Babilônia, mas ele tinha o coração em Deus, aleluia. Ele começa a se sobressair, independente do rei que dominava, ele começa a se sobressair. E a partir do capítulo 7, eu nem quero falar, porque ele foi livre das covas dos leões, você já sabe. Deus começa a revelar algo do futuro para ele. Por isso que eu falei que o livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Ei, você já imaginou aquele que conhece o futuro, aquele que sabe tudo, começar a te dizer: olha, filho amado, lá na frente vai acontecer isso, lá na frente vai acontecer aquilo. E ele revela então algumas coisas para Daniel. E quando a gente lê Daniel, a gente se atém às profecias. Muitos estudiosos, muitos teólogos estudam e percebem que algumas das profecias já se cumpriram, outras estão por se cumprir. Porém, o que me chamou a atenção quando eu comecei a ler o livro de Daniel é que por 5 vezes, Deus toca Daniel. 5 vezes. Por isso que o título dessa mensagem é o toque do céu. Você já percebeu que muitas vezes a gente até vê Deus nas bênçãos, vê Deus no firmamento, como foi dito aqui, vê Deus nas pessoas, a gente ouve a palavra de Deus, a gente até sente, né, Deus, a gente se emociona, enfim, e assim como nós temos 5 sentidos, né, que é a audição, visão, olfato, né, o tato e o paladar, mas muitas vezes nós não somos tocados por Deus. E eu busquei a Deus nessa semana, orei, e eu disse: Senhor, muitas vezes
eu vejo que o teu povo, ele chega na igreja, mas ele não é tocado por Deus. Ele não recebe um toque. Ele ouve a palavra, sim. Ele vê Deus às vezes na vida das pessoas. Ele sente a presença às vezes, mas ele não recebe um toque de Deus. E o toque significa intimidade. Se eu trouxesse a minha esposa aqui, eu poderia, aqui no altar, você ia ver, ela poderia estar longe, eu a veria. Ela poderia estar um pouco longe ainda, ela falaria e eu escutaria. Mas quando ela toca é porque ela tem que estar perto. E quando Deus te toca é porque Ele está muito perto. Aleluia. E hoje eu quero falar do toque de Deus. E cada vez que Deus tocou Daniel, Ele tocou restaurando de alguma coisa. Eu quero que você nessa manhã entenda qual é o toque, qual é o nível de intimidade, qual é o nível de toque que você está com Deus. Porque o toque de Deus ele é superior ao toque humano. O primeiro toque foi esse que eu li, em Daniel 8:18. Esse primeiro toque é o toque que nos faz vencer o medo. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas estão com medo? Medo disso, medo daquilo lá. Então esse toque, ele tira o medo. Por que eu digo que ele tira o medo? Porque se você ler, diz assim no 17, e veio, Daniel 8:17, e veio perto de onde estava e vindo ele, fiquei assombrado. Daniel disse que ficou com medo, muito medo, não só com muito medo, mas ficou assombrado. E ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, quando Deus se toca desse jeito, Ele quer tirar o medo. Você já percebeu que a gente viveu num ano político e muitos de nós estávamos com medo? O que será? O que é isso? O que vai acontecer? Queridos, nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia, aleluia. Daniel estava no governo mais ímpio que poderia imaginar. Babilônia, se você ler a história da Babilônia, você vai ver a maldade desses homens. Eles pegavam crianças recém-nascidas e arremessavam contra as pedras. Você já imaginou tirar alguém do teu filho, dizer: não, esse aqui é hebreu, eu vou arremessar contra as pedras, eu não quero hebreu aqui. Eles faziam atrocidades desse porte. Mas Daniel, mesmo em meio a essa atrocidade, mesmo em meio a essa Babilônia, mesmo em meio a esse governo ímpio, ele prosperou, porque ele tinha Deus. Ele não dependia do governo, ele dependia de Deus, aleluia. E o medo é algo que nos paralisa e nos faz imaginar até coisas que não existem e que nunca irão acontecer. Uma pessoa medrosa está sempre desistindo de tudo, está sempre parando no meio do caminho. Ela não luta nem tenta lutar e logo já entrega os pontos. Deus tem muita coisa para revelar para a gente, porém nós precisamos entender que precisamos ser tocados por Deus para vencer o medo. Quando a gente recebe um toque desse tempo, quando Daniel recebeu esse toque, ele ficou em pé. Aleluia. Eu quero dizer para você, Deus quer te tocar hoje. Você está com medo disso, medo daquilo, medo de perder o emprego, medo do casamento, medo de perder família, medo que Deus não vai salvar o teu filho, que a tua filha. Ei, Deus vai te tocar e você vai ficar de pé e dizer: não pode, não é o que eu estou vendo, mas é o que eu estou crendo, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé, aleluia. Então o diabo ele tenta te intimidar com filosofias mundanas, tenta colocar no teu ouvido que vai dar tudo errado, que é problema, que daqui por diante você vai falir, que vai acontecer isso e acontecer aquilo. Porém, quando a gente recebe esse toque, Deus ele começa a tirar o medo. E o primeiro toque de Deus, então, como eu falei, é para vencer o medo. Daniel recebeu uma grande revelação e ficou assombrado. Diz a Bíblia ali, como eu li, que ele caiu por terra, com o rosto em terra. E Deus tem muita revelação para nos mostrar, mas precisamos ter coragem de enfrentar nossos medos. Precisamos ter coragem de enfrentar nossos medos. Para quem
está comigo, às vezes quem eu discipulo, eu sempre digo uma frase: o que não te desafia, não te transforma. O que não te desafia, não te transforma. Nós precisamos viver desafios, porque o desafio faz exercer a nossa fé. Aleluia. Então esse primeiro toque te tira do chão e te coloca de pé. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora, glória a Deus. Tem gente que lê a Bíblia. O perfeito amor lança fora, não é algum medo. Eu ouvi a Vera falar todo medo. Se é todo, é todo. Então, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando Deus te toca desse jeito, você perde o medo. E porém, muitos não ouvem falar de Deus porque estão presos em seus medos, seu passado, e recusam a se levantar. Muitas vezes nós vamos falar com pessoas: não, mas Jesus, ele pode mudar essa história, ele pode fazer isso, e a pessoa volta ao passado. Não, porque tu não conhece a minha família, não, porque tu não conhece lá em casa, não, porque tu não conhece o meu problema. Ei, é verdade, você pode em parte estar certo, a gente não conhece tua família, nem conhece o teu problema, mas a gente conhece um Deus, que ele pode resolver todo o problema, aleluia, toda a situação. Então o primeiro toque é o toque que nos faz vencer o medo. O segundo toque está em Daniel 9:21, que diz assim, 9:21: estando eu, e eu digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que era um representante de Deus, um anjo de Deus, que eu tinha visto na visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ei, você quer ver Deus tocar em você também? Comece a orar, comece a buscar Deus. Daniel estava orando porque ele entendeu que estava se cumprindo o tempo que o profeta Jeremias tinha dito, que os 70 anos de cativeiro da Babilônia estavam se acabando. Ele sabia que a profecia estava chegando. Porém, ele começou a orar e começou a pedir perdão pelos pecados do povo e pelos seus pecados. O segundo toque de Deus é o toque do perdão. É o toque que perdoa os nossos pecados. O primeiro toque nos tira o medo. O segundo toque de Deus, ele perdoa os nossos pecados. Porque se você ler o texto anterior, você vai ver que ele pede perdão por todos os pecados do povo, inclusive pelos deles. Então, nesse momento, quando assumimos nossa culpa e nos arrependemos de nossos pecados e nos colocamos no nosso lugar e colocamos Deus no lugar dele, não que ele precise ser colocado no lugar dele, porque ele está no lugar dele, mas nós o colocamos em nossa vida. Então Deus escuta a oração nossa, como escutou do seu servo, e o toca pela segunda vez. Esse é um toque que Deus te perdoou, que Deus está disposto a recomeçar, que Deus está disposto a dizer: não, eu vou mudar a tua história. Você está se arrependendo, você está se quebrantando, eu posso mudar a tua vida, a tua história. Então Daniel estava pedindo para Deus apenas cumprir a sua palavra. E ele ainda não só cumpriu, mas perdoou e começou a revelar outras coisas a Daniel, aleluia. Então, Daniel pediu uma revelação para o seu tempo, uma revelação, mas Deus dá uma revelação mais além. Daniel pediu apenas para ele mostrar quando ia acabar o cativeiro. Deus não fala só coisa da terra. Ele estava preocupado nesse momento com o seu povo, com as coisas aqui da terra, que o povo voltasse para Jerusalém. Porém, Deus disse assim, mostrou algo além. Deixa eu falar algo para você. Você está orando por uma coisa, você às vezes, Senhor, isso Deus falou no meu coração. Senhor, salva meu filho, salva minha filha, Senhor, que ele seja salvo. Deus disse: ei, não só eu vou salvar,
mas como eu vou fazer dele um servo de Deus, uma serva de Deus, um pastor, uma pastora, um profeta, alguém que vai impactar essa geração, porque quando eu faço completa a obra, aleluia. Deus faz mais além. O que você pede, Ele não só faz o que você pede, mas Ele faz mais além, porque Ele é Deus de excelência, glória a Deus. Arabaxarabadagaias. Então, o Evangelho sempre é cruz, é renúncia. A gente precisa renunciar aos nossos pecados, renunciar às nossas vontades às vezes, porque o Evangelho que é entretenimento, só faz você se sentir melhor. Muitas pessoas querem um evangelho de entretenimento. O que é isso? O evangelho de entretenimento é alguém que te faz rir, que brinca com você, e não está errado, é bacana isso, é bom. Mas o evangelho precisa de mudança. Se você ou eu não mudamos de vida, isso não é evangelho. Se a cruz não mudar a minha história, ela não muda, ela não é a cruz de verdade, não é o evangelho verdadeiro, aleluia. Então, por isso que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e os caminhos dele também. Está em Isaías 55:8. Então, somente quando estamos dispostos a perder muito e entregar tudo, é que Deus pode mudar muita coisa na nossa vida. Aleluia. Então, o primeiro toque é o toque para vencer o medo. O segundo toque é o toque do perdão, que Deus quer perdoar a gente. O terceiro toque está lá em Daniel 10:10. Veja só, pela terceira vez, Deus vai tocar Daniel. Eu vou começar a ler do 9 para você entender. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Muita gente só ouve a palavra de Deus, olha só. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Muita gente ouve a palavra de Deus e continua não apenas adormecido, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que eu se movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. O terceiro toque é o toque do despertar espiritual. Não basta eu apenas perder o medo, não basta eu apenas se sentir perdoado. Eu preciso ter um despertamento espiritual. Eu tenho que sair desse profundo sono, aleluia. Quando eu estou dormindo, qualquer um pode fazer o que quiser comigo. Pode roubar minha casa, pode acabar com a minha família, porque eu estou dormindo. E se eu estiver profundamente dormindo, pior ainda. Ainda se eu estiver dormindo e tiver um sono leve, às vezes eu posso me acordar, mas se eu estiver profundamente dormindo, não sei se fica bonita essa palavra, no profundo sono, vamos melhorar isso aí, né? Fica melhor. E às vezes a gente está assim, está num sono profundo. Então, esse toque é um toque que vai nos dar uma compreensão melhor das coisas espirituais. Esse toque é onde o Espírito Santo começa a nos direcionar, glória a Deus. Nesse nível, Deus percebe o nosso esforço, que a gente quer se esforçar. É um momento em que Ele tira o nosso profundo sono e diz, não, está na hora de fazer alguma coisa para Deus. Eu já perdi o medo, eu já fui perdoado, então agora é a minha vez de fazer a diferença. Eu quero que outras pessoas sintam o que eu senti, o toque de Deus. Então esse terceiro toque, Deus vai nos dando sempre alguns sinais. Daniel estava triste, jejuou por 21 dias, se consagra, porém Deus toca ele e diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já tinha ouvido a oração dele. Eu quero dizer para você que desde o primeiro dia que eu e que você começamos a orar por esse propósito, Deus já ouviu. Porém demorou 21 dias para que o anjo desse a resposta. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus mostrou um vislumbre espiritual das batalhas que existem acima das nossas cabeças. Então, quando Deus mandou o anjo Gabriel, houve um príncipe da Pérsia que impediu a resposta. Quando nós começamos a orar, os demônios se levantam para impedir a bênção. Porém, quando a gente persiste em orar, o que aconteceu? Deus mandou Miguel para batalhar e
trouxe a resposta para para Daniel. Então o que eu quero dizer para você? Você começou a orar, vai haver batalha espiritual, no mundo espiritual. Então o que acontece? Às vezes era para ter acontecido hoje, no primeiro dia. Porém, devido à batalha, Deus permite essas batalhas para nos provar onde está o nosso coração. E daí depois, Deus vem, depois de 21 dias. Eu quero dizer para você que esse toque é o toque dos sinais. Deus não te mostra tudo de uma só vez, Ele vai te mostrando aos poucos. Então eu quero dizer para você, como por exemplo, o Saul. Já quase troquei o Saul por Raul, né? Aí já é uma heresia daquela, quase que eu falo do Raul, né? De pensar, se eu estou pregando, o Raul foi o primeiro rei de Israel, olha o Raul aí. Mas que Raul está na Bíblia? Você não vai achar é o Saul, tá? Não, foi um engano, tá? Não vamos trocar o Raul pelo Saul, né? Deixa o Raul no lugar dele e vamos deixar o Saul na Bíblia. Vamos lá. Então, Saul, quando ele começou o seu reinado, ele começou bem. Ele foi buscar jumenta. Mas mal sabia ele que Deus tinha um reinado para ele. Às vezes a gente vai atrás de buscar uma coisa do Pai. Glória a Deus, olha a revelação. Ele foi buscar algo do Pai, que era jumenta, que eram jumentos. E quando a gente vai buscar algo do Pai, Deus nos dá aquilo muito maior do que a gente pensa. Ele foi buscar uma jumenta que era do Pai. Quando eu vou buscar algo do Pai, Deus nos dá ministério, Deus nos dá administração, Deus nos dá poder, Deus nos dá graça, porque a gente buscou algo do Pai. Quando você se importa com algo do seu Pai, olha o que Deus faz. Glória a Deus. Essa não é reveladura, tá? Essa é revelação. Glória a Deus. Então, Saul recebeu alguns sinais. Quando o profeta Samuel disse para ele, olha, tu vais encontrar 2 homens que vão dizer que os jumentas foram encontrados. Depois tu vais encontrar 3 homens com 3 cabritos e 3 pães e um odre de vinho. Logo em seguida você vai ver a guarnição dos filisteus, você vai encontrar um rancho dos profetas, e o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, e você vai se transformar num novo homem. Tudo isso aconteceu num dia só. Tudo que, aleluia, olha a revelação de novo. Tudo que Deus fala pode num dia só Ele fazer e mudar a tua história. Você pensa que é só um procurador de jumento? Deus te faz rei, aleluia. O que eu quero dizer para você, se preocupe em buscar as coisas do Pai, que Deus vai te mostrando, vai dando sinais. E assim, Saul, né, sentiu o direcionamento. Como? Eu vou falar agora de uma experiência pessoal, tá? Não vamos demorar muito, que já são 9h53, já estou quase acabando, daqui a pouquinho já acabo, mais uns 10 minutinhos, prometo para vocês, no máximo 15 eu acabo. Como eu sei que o Espírito Santo está me dirigindo? Isso não está na Bíblia, é uma experiência pessoal. Eu, Sérgio, então a Bíblia é acima de experiências pessoais. Quando eu sinto que Deus me tocou e que eu preciso orar por vidas, é como se viesse um calor me revestindo todo o meu corpo. Eu sinto um calor, eu sinto que veio poder, virtude sobre mim. Então eu sou dirigido pelo Espírito Santo que eu preciso orar por alguém. E quando Deus quer tratar comigo é diferente. Eu não sinto esse calor, eu não sinto, né, essa, como é que se diz para as mulheres quando passam ali como? A menopausa, brincadeiras à parte, né? Mas a mulher sempre diz que sente um calorão e tal, né? Mas eu sinto como se fosse um calor me envolvendo, e eu sinto que Deus quer que eu ore por alguém. Porém, quando Deus quer tratar comigo, eu sinto algo como se fosse uma brisa dentro de mim, um vento calmo, falando comigo, dirigindo, dizer, é essa palavra que eu preciso que tu fale para a igreja. É essa palavra que tu precisas fazer hoje. Hoje eu vou fazer isso. E eu sinto como se fosse uma brisa suave. Isso é o meu jeito de intimidade com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou sentindo um calorão. Pode ser menopausa, né? Glória. Mas eu estou brincando com vocês. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus vai se comunicar do jeito dele com você. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que esse toque,
ele é um toque de despertar espiritual. O quarto toque é o toque da ousadia. Em Daniel 10:16 diz assim: e eis que a semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Aleluia. Agora Deus toca nos lábios de Daniel. O quarto toque é o toque da ousadia. Nesse momento houve um toque de purificação. Deus tocou na boca dele, purificou ele de palavras torpes. Se você fala muito palavrão ainda, é porque Deus ainda não tocou na tua boca. Você amaldiçoa, xinga, está faltando o toque da purificação. Eu nem consigo, parece que eu nem sei mais dizer palavrão. O único palavrão que eu digo é inconstitucionalissimamente, né? Ainda bem gaúcho, né? Mente, né? O que acontece? Mas né? Eu bem gaúcho assim, né? Mente. Mas a gente não consegue mais falar. Por quê? Porque Deus tocou nossos lábios. Parece que não dá. Tu até pensa até em chegar quando dá uma martelada no dedo, mas tu não consegue, porque Deus tocou os teus lábios. Então esse é o toque da purificação. E Deus tocou Daniel para falar. Então esse quarto toque é um toque onde Deus nos batiza com o Espírito Santo. Se fosse para os tempos atuais da igreja, Ele dá uma nova linguagem. Ele começa a falar conosco de uma maneira diferente. Você ganha autoridade, ousadia. E eu me lembro que eu já contei isso, poucas vezes eu conto, mas já contei. A primeira vez que eu fui convidado para pregar, foi interessante. Não era para eu pregar. Não era. Era para ser o pastor, mas ele tinha um casamento. Era para ser o outro presbítero, ele também estava nesse casamento. Não tinha ninguém da alta escala para pregar. Eu era apenas um obreiro lá. Apenas não, era um obreiro, né? Então o pastor me disse: Sérgio, você vai trazer a palavra no sábado à noite lá no Planalto. E eu orei. Minha esposa está aqui. Eu orei muito. Jejuei, busquei. E Deus me deu uma palavra. E hoje quase não prego ela. Acho que até deveria pregar de volta. Eu falei sobre a erva do campo, a palmeira e o cedro do Líbano. E Deus me deu aquela revelação sobre os 3 tipos de cristãos. E eu confesso que eu busquei, eu estava tão cheio da presença de Deus, que eu estava tão ansioso para pregar. Quando eu fui ligar o carro, não pegou. Não foi como. Tive que pedir carona com meu primo, me levou até lá, não tinha nem. Geralmente o carro, não sei o que deu naquele dia, como se fosse a bateria, nem lembro mais o que foi. E eu e minha esposa chegamos quase em cima do laço. E a gente foi recebido por um casal de obreiros, mas eles talvez pensaram que eu não tinha escutado. Sabe quando a pessoa fala e tu pensa que não escutou? Aí ele perguntou: quem vai pregar? Aí eu disse: hoje sou eu. O pastor não veio? Não. Ele olhou para a mulher dele e falou baixinho assim: se eu soubesse eu nem tinha vindo. Mas eu escutei. Eu escutei. Só que eu poderia pegar aquela palavra e dizer: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele estava certo. Se fosse eu, ele não deveria ter vindo para pregar. Agora, aí eu fui: Deus, tu sabes que eu me consagrei, que eu me preparei. Quando eu subi lá em cima, algo se apossou de mim, que foi o Espírito Santo. E aquilo me revestiu de uma autoridade. Eu olhei assim, bem firme para aqueles 40 pessoas que tinha, 30, não lembro mais, 30, 40 pessoas. Era uma igreja pequena. Eu disse assim: ó, não era meu plano estar aqui. Não era a minha vontade nem estar aqui. Eu não estava preparado e nem estou preparado para pregar para vocês. Mas o Deus que prepara todas as coisas, Ele me colocou aqui. Hoje Deus vai me usar, quer você acredite, quer você não acredite, porque quando Deus escolhe alguém, Ele nunca erra. Eu
posso pensar que não era, mas Ele sabe. E quando Ele escolhe, Ele sabe exatamente o que está fazendo. E eu comecei, o Deus começou a ministrar naquele dia. A unção caiu. Quando eu chamei as pessoas para frente, eu tocava nas pessoas. Um caía de cá, outro caía de lá. A unção foi derramada naquele ambiente, aleluia. E Deus me usou, porque não era na minha sabedoria, não era na minha inteligência, era na força do Pai, aleluia. E assim Deus faz. Ele pega o que não é, Ele pega o menos provável. E quando Ele pega, Ele usa de uma maneira espetacular, de uma maneira transformadora, aleluia. Aleluia. E até hoje, às vezes, pessoas que estavam naqueles cultos já vinham umas 3 ou 4 vezes me dizer: eu nunca mais esqueci essa palavra. Porque Deus usa do jeito dele. Aleluia. Quando Ele toca nos teus lábios, Ele muda a história. E esse toque nos capacita a falar com Deus e sobre Deus. Aqui entramos num outro ambiente de revelação, num ambiente de intimidade. Aqui é o momento que testemunhamos, não só com as palavras de Deus, mas com o seu poder, aleluia. E o quinto toque, para terminar, está em Daniel 10:18, que diz assim: uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Aleluia. O quinto toque é o toque do conforto, do consolo e do fortalecimento. Esse é um nível que não temos mais nenhuma dúvida de que Deus nos ama e Ele tem algo muito importante a nos revelar. Depois desse toque, Daniel conseguiu ver claramente tudo que Deus queria mostrar. Daniel ouviu claramente e perfeitamente tudo que Deus queria dizer. Nesse nível de toque somos fortalecidos de uma forma sobrenatural. É um nível diferenciado. É um nível onde Deus te toca de um jeito diferente. E poucos chegam nesse nível. Aleluia. Nesse nível de toque nós somos confortados e fortalecidos. Apesar das revelações serem justiça e juízo de Deus no tempo futuro, Daniel se sentiu muito amado, porque ele era tão íntimo de Deus, que ele sentiu que Deus tinha algo para ele, que Deus queria usar para alertar, para salvar os povos futuros. Nesse toque também somos consolados. Quando falamos de consolo, parece que precisamos estar desesperados, tristes, mas o Espírito Santo é chamado de Paracletos no grego, e isso significa aquele que está ao lado, junto, dentro de você, em qualquer situação, em qualquer dia, em qualquer hora, aleluia. É um nível que você está nesse mundo, mas não se sente mais nesse mundo. Queridos, eu não sei como você está aqui, mas a minha oração hoje é que você seja tocado, de alguma maneira, porque muita gente vem na igreja e nunca é tocado. Até vê a presença de Deus, sente a presença de Deus, mas não é tocado. E hoje, eu não sei se você vai receber o toque de perder o medo. Talvez você receba o toque do perdão. Talvez um toque do despertar espiritual. Talvez o toque do batismo no Espírito Santo. O toque da ousadia. Ou talvez receba o quinto toque. O toque do fortalecimento, de revelação. Hoje nós vamos tocar você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar os obreiros aqui também. Obreiro, pastores, você fica aqui na frente, eu vou ungir vocês. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu vou pedir para que todo mundo precisa de um toque de Deus. Eu não vou dizer quem gostaria de vir para frente, eu vou pedir. Se você também não quiser, também não é obrigado. Nós vamos tocar um louvor, eu vou fazer uma oração. Depois dessa oração você vai vir aqui e eles vão tocar em você. Eu não sei do que você está precisando, mas eu não quero que você saia daqui sem ser tocado por Deus. Eu não sei se eles vão apenas tocar na tua mão e já vai te liberar, se eles vão fazer oração. Eu vou orar para que eles estejam sensíveis ao Espírito Santo. Eles vão tocar, talvez na tua mão, talvez na tua cabeça, não sei, não tem protocolo. Vamos orar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ungi, Senhor, com óleo sagrado cada um dos obreiros, pastores, enfim, que estão aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, em nome de Jesus, um toque do céu, um toque do céu sobre a mão deles, Senhor. Todo aquele que eles tocarem, Senhor, algo sobrenatural aconteça. Talvez tem gente que vai precisar ser curado hoje. Hoje é o dia de cura, em nome de Jesus. Talvez tem gente que está precisando de cura da alma, está com medo. Hoje vão ser libertos desse medo. Talvez tem pessoas que precisam ser libertas de qualquer outra coisa, vão ser livres hoje em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor. Eu creio que tu podes usar quem tu queres. Não precisa ser o pastor. Tu usas quem tu queres, porque se precisar só usar o pastor, então Deus não era tão Deus. Deus usa aquele que tu queres usar. Então, em nome de Jesus, Pai, que eles recebam hoje exatamente aquilo que tu precisa dar para eles. Você pode vir aqui na frente, enquanto os obreiros vão tocar em você. Pode vir, pode vir. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus. Glória a Deus.